Verão de 2003, a data de lançamento para o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que enviará 2 novos veículos de exploração a Marte. Mas antes, em 2002, este modelo é testado na Caixa de Areia, uma sala de 220 metros quadrados com 140 toneladas de terra e rochas, simulando o solo marciano. This is our opportunity to kind of validate the entire design in the environment and see if we find any interferences or any kind of anomalies that we wouldn't expect from just looking on a CAD model by throwing it into a real environment and seeing how everything behaves. O modelo é 10 vezes maior do que o primeiro veículo do laboratório, o Sojourner, que entrou para a história ao desembarcar da sonda Pathfinder em 4 de julho de 1997. Mas cada passo do Sojourner foi testado com antecedência por um modelo. The engineering models end up in a operations room where commands and sequences can be practiced upon before actually doing something with the vehicle on Mars. That rover was, believe it or not the primary mission. It was just a subset of the entire mission. On MER, the rover is the brains of the mission. It drives the lander, it does everything. And the capabilities that we end up giving these models is very encouraging. It's very fun. We play in the sand for hours and hours. All with the end goal of going to Mars and getting your hardware to work. Muito antes das espaçonaves, os humanos já construíam modelos para explorar os mares. Ship models are generally considered to be the first kinds of models. They were built because people had a fascination with ships. They were the most sophisticated machines of their time. The earliest ship models have been discovered in Egyptian tombs, dating all the way back to about 2000 BC. They were placed there to help the deceased person in his voyage in the afterlife. Artesãos particulares esculpiam miniaturas à mão, incluindo as elaboradas barcas enterradas com a elite do Egito. No século V a.C., a China já havia abolido a prática de enterrar os mestres com soldados, esposas e escravos vivos, substituindo-os por maquetes de barro. De animais em miniatura, aos soldados de terracota em tamanho natural, que guardam o túmulo do imperador Shi Huangdi. No século XVII, os modelos de navios adquiriram significado religioso, com a aparição das miniaturas de devoção construídas por marinheiros e seus entes queridos. These were models that were placed for the most part in churches, particularly in Spain and Portugal, but also up in Northern Europe, either in thanks for some miraculous delivery or in hopes of currying favor for a future favorable voyage. As miniaturas eram colocadas em lugares altos para que os fiéis as vissem. Como só podiam ser vistas por baixo, os artesãos enfatizavam o casco e as velas e não se preocupavam com os detalhes do convés. Mas na Inglaterra do século XVIII, surgiram modelos muito mais elaborados, oferecidos como presentes aos nobres leais ao rei. Dockyard models were built using the king's resources in the king's yards, and the very same plan that was used to build the actual ship was used in the construction of the model. Até o interior dos modelos era fiel ao projeto original, com escadas, aquecedores e aberturas para canhões. These models so closely resembled the ships that they replicate that delivering them into the hands of a foreign nation could be considered a treasonable act. Os especialistas não sabem por que os primeiros modelos tinham cascos abertos com tábuas separadas. Mas em 1720, os cascos passaram a ser mais realistas. Então, os artesãos deram um toque a mais. Every place that there is any decoration on the ship, the models were gilded. On the actual ships, those decorative features were just painted yellow. O público inglês teve pouco acesso aos modelos até o fim do século XVIII, quando os prisioneiros de guerra deram origem a uma nova indústria. Prisoner of war bone models were made by prisoners captured by the British during the wars of the French Empire in order to supplement their small monthly allowance. The prisoners would take the bones from their beef rations and slice off slivers of the bone and affix them to the outside of a very crude wooden core. Then they would attach masts and rigging. And the British public was so enamored of these models that the prisoners in one of the prisons
form themselves into an assembly line so that they could turn them out as quickly as possible to sell them to the public. Ao mesmo tempo, os marinheiros de toda a Europa usavam o mesmo material para fazer navios em garrafas para suas namoradas. As velas baixavam para que o navio entrasse na garrafa e depois eram reerguidas. As maquetes só foram expostas ao público na Grande Mostra de 1851, na Inglaterra, e se tornaram um sucesso. Ao longo dos 50 anos seguintes, as associações de modelistas lançariam uma nova mania: as corridas de modelos. Os entusiastas construíam ou encomendavam modelos de barcos com cascos esculpidos a partir de um único bloco de madeira e usavam velas costuradas à mão. Em 1880, a corrida de modelos já era popular nos Estados Unidos. Na mesma época, um período ainda mais inventivo do modelismo chegava ao fim. The United States was the only country in the world ever to require models for the issuance of a patent. Our patent system was copied from the English patent system, but the English system did not require a model. De 1790 a 1880, o Departamento de Patentes americano emitiu 246.094 patentes e abrigou quase 200.000 maquetes. This is a model of a locomotive injector, and as you can see, it's solid brass, it's very, very shiny. The reason that model makers tried to convince inventors to submit elaborate models was that if they looked expensive and they looked attractive, that it may sway the patent examiner to issue a patent. Os modelos deviam ter 75 centímetros quadrados ou menos e iam do engenhoso ao excêntrico e ao bizarro. These would have been couches that would have been on a ship. If the ship was sinking, these would fit together. Then people would row away to safety. There's a box in here where there'd be provisions for the people in the lifeboat. Em 1836 e novamente em 1877, incêndios destruíram o Departamento de Patentes americano. O Congresso gastou mais de $300 mil, substituindo ou guardando milhares de modelos. Finalmente, o sistema foi abandonado em 1880. Mas logo, os modelos sairiam das oficinas de inventores para as mãos de colecionadores. A seguir, trens, aviões e automóveis em miniatura decolam na era de ouro do modelismo. No fim do século XIX, os trens e a eletricidade eram as tecnologias do futuro, criando um novo mercado no mundo do modelismo. Model trains ran on electricity and you could control their speed and their direction and things from across the room. Os trens em miniatura chegaram ao grande público graças a um inventor nova-iorquino. Joshua Lionel Cowan was looking for a way to build a better display for stores to put in their windows. And he built this electric-powered gondola car that went around on a circle of track. And the idea was that the retailer would put something they were trying to sell in the train car, and the public came and wanted to purchase the train. Em trens como o Electric Express, o primeiro brinquedo de Lionel, os fabricantes usavam aço estampado com os detalhes de um trem real. Depois o pintavam e adicionavam detalhes em cobre, níquel e cromo. Os modelos de trem eram os brinquedos mais vendidos do país quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo tripulado. Eles atribuíram o sucesso em parte ao Morcego, um helicóptero de brinquedo que haviam ganhado na infância. O Morcego foi criado pelo francês Alphonse Pénaud. Os modelos voadores de Pénaud tornaram-se brinquedos populares no fim do século XIX, depois que ele realizou o primeiro voo sustentado em 1871, percorrendo 43 metros. Mais de 50 anos depois, em 1927, um voo bem mais longo daria início a uma febre de modelismo. Charles Lindbergh's transatlantic flight caused an absolute explosion of interest in aviation. He was the Michael Jordan of his day. O kit de montagem do Spirit of St. Louis de Lindbergh levou o aeromodelismo às massas. The models that were sold then were stick and tissue models. They were small pieces of wood and then pieces of paper that would be stretched over the wings and painted so that it would look like the fabric that real aircraft had covering their wings.
Nos anos 30, surgiu uma nova mania com os aeromodelos controlados por rádio. O Departamento de Comércio americano ameaçou exigir brevês de piloto aos modelistas que invadissem o espaço aéreo federal. Mas os clubes locais formaram uma academia de aeromodelismo que protestou e saiu vitoriosa. Na Segunda Guerra Mundial, os modelos receberam uma nova missão. As miniaturas de navios entraram em combate. Elas eram usadas para ensinar os soldados a identificar navios inimigos. Os modelos de aviões eram usados com propósitos mais ambiciosos em uma união inesperada entre o governo e os aeromodelistas. In 1941, the government actually took this technology and parlayed it into a way in which we could train our military. Quase 15 mil aviões de controle remoto foram construídos para a Segunda Guerra. Os aviões de metal em escala de 1:3, com 2,5 metros de envergadura e velocidade de 136 km por hora, eram usados no treinamento dos operadores de baterias antiaéreas. Após a guerra, a tecnologia desenvolvida durante o conflito, como a moldagem de plástico, ajudou a revolucionar a indústria do modelismo nos anos 50. The war brought economic prosperity back to the United States. Model trains became even more popular after the war. Of course, with the American victory, there was a lot of interest in aircraft, ships, armored vehicles. And so those all came together to create a real golden era for the modeling hobbies in the 1950s and 1960s. Nos anos 50, companhias rivais como a Revell e a Monogram deixaram sua marca no mercado dos modelos de automóveis. When the troops came home from the war, started families, largely those families had a car. And the baby boom generation, born during the 1940s and 1950s, then grew up enthusiastic about cars. Os kits de montagem da Era de Ouro eram feitos com a tecnologia mais recente de poliestireno moldado. The Midget Racer was the first plastic injected molded model that Monogram made. A moldagem do plástico injetado começa com tonéis de contas de plástico coloridas que são derretidas e colocadas em uma máquina. Basically a mold which is two halves comes together and then the liquid plastic is injected into these cavities. What a tree is in a plastic model kit is actually those are the runners by which the plastic is fed into the given part. When it cools down, the mold comes apart and out pops the two parts. Finalmente, as cartelas são desmontadas e embaladas. Em 1986, a Revell e a Monogram tornaram-se uma única empresa, a Revell Monogram. Mas após mais de 50 anos no mercado, o processo de criação permanece quase idêntico. You start the project with an exploded drawing. An exploded drawing shows three-dimensional sketches of each part that's going to be in the kit. After that, we start laying out the actual body drawing. Back in the 50s, 100% of the work was done by hand on the drawing board. Currently, I'd say we do about 80% on the computer and 20% on the board. Depois, as matrizes são esculpidas à mão a partir de desenhos e fotos. Então, uma resina de epóxi é derramada sobre o modelo para criar as formas. A partir destas formas, é feito um molde de resina na escala de 10:1, ao invés da escala de 25:1 do produto final. It's actually easier for the model makers to work in a larger size, and then the machine that the tool makers use to reduce these is called a pantograph. Parecido com uma máquina de gravar joias, o panógrafo reduz o molde de 1/10, fazendo seu contorno em 3D e reproduzindo as linhas na escala de 25:1 no molde de aço usado no processo de fabricação.
Os kits completos são montados para verificar se as instruções estão corretas. Então, as caixas são fechadas e despachadas. "60% of our volume is done with our variety of model cars." I would say that even in the heyday of models in the 60s, that volume-wise, cars were number one even then. A era de ouro do modelismo evoluiu nos anos 60 com a popularização do autorama e dos foguetes caseiros. Mas nos anos 70, a geração do Baby Boom estava mais velha e a recessão afetou o mercado de brinquedos. Somente no fim dos anos 80, com a recuperação econômica e incríveis avanços no campo da computação, os fabricantes de modelos voltariam a encontrar seus antigos clientes e um novo mercado de fãs. O ressurgimento do modelismo inclui kits personalizados de última geração, e formas de controle ainda mais realistas. Right now we're enjoying the second golden age of modeling. Simply put, faster, smaller, more dependable, more intricate, and more lifelike. Enquanto os modelistas competiam para lançar o primeiro foguete de controle remoto ao espaço, o cinema preparava-se para cruzar as galáxias com uma lendária frota de naves espaciais. A seguir, os modelistas de Guerra nas Estrelas lançam a revolução da Industrial Light and... Você está assistindo esse programa. And it was quite fantastic. It's actually kind of fun in a way if you can relax a little bit from it, from the fear of being wiped out by CG, you know, because it hasn't happened that way. We started out with 7 model makers, and now we can have somewhere between 70 to 110. Apesar da enorme presença dos modelos digitais, o episódio 1, de 1999, apresentou mais maquetes do que qualquer outro filme na história, mais de 2.000. In terms of competition between physical and computer graphics models, a lot of times it's budgetary, and a lot of times it's a requirement of what's needed for the shot. Beat City was a huge combination architectural and landscape miniature that was done on 1/24 scale with all the details on the buildings, and then all the buildings had flowers and plants draped all over them, and I don't think computer graphics can handle that amount of detail memory-wise at this point. Apesar de todas as inovações no campo das miniaturas, a ILM também usou alguns truques antigos. Mos Espa Arena in Phantom Menace. They're quite large model. I think it was about 45 foot square and maybe 10, 12 feet tall. And we used chicken wire and colored cotton swabs, 350,000 cotton swabs, trying to come up with a way of filling that arena with lots of little tiny beings. Os fantásticos modelos de A Ameaça Fantasma fazem parte de uma longa tradição que começou há mais de 100 anos e foi revolucionada pela própria ILM. Em 1898, a Batalha da Baía de Manila, de Thomas Edison, foi uma das primeiras tentativas de se retratar maquetes como se tivessem tamanho real, com pequenos barcos filmados em uma bacia d'água e fumaça de cigarro fornecendo os efeitos especiais. Quase 30 anos depois, Metrópolis de Fritz Lang abriu novos horizontes para os modelos. Lang construiu 1.600 metros de cidades em miniatura e pendurou ainda mais modelos em frente delas para aumentar a ilusão. Mas em 1933, foi o artista Willis O'Brien quem transformou um boneco de 45 centímetros em um gorila de 15 metros. O'Brien trabalhava com modelos como o King Kong desde O Mundo Perdido, de 1925. Lá, ele aperfeiçoou uma técnica trabalhosa conhecida como stop motion, na qual um modelo estático é filmado e reposicionado 24 vezes para cada segundo de filme. They would put all these different stills together and eventually it became the motion picture, frame by frame. It took over a year to do it.
Nos anos 40, todos os grandes estúdios tinham um enorme departamento de efeitos especiais. Artistas como Harold e Theodore Lydecker levaram modelos baratos para cenários naturais, lançando uma onda de ficção científica muitas vezes digna de riso. The Lydecker brothers pioneered the use of miniatures and miniature pyro and flying rigs for all these serial movies, the Buck Rogers and the Flash Gordons, that may have looked sort of, I would say, cheesy today. The thing about those techniques is that they were used to make a movie and get across an image for a budget. They were not as sophisticated because they were done for a lot less money. They did not take 50 weeks or 20 weeks to shoot the rocket off the alien planet. Same guys back in the 40s and 50s, like the Lydecker brothers, would also work on the bigger budget shows. And those same techniques apply to a Cecil B. DeMille movie would be completely bought by audiences. And so what your kids would be seeing one Saturday afternoon, you would be watching on a Friday night, only with a little bit more money and time and finesse applied to the shooting. Uma década depois, o lendário animador Ray Harryhausen elevou as maquetes cinematográficas a uma forma de arte, humanizando as criaturas em filmes como A Sétima Viagem de Sinbad. Mas em 1968, o diretor Stanley Kubrick deu as costas às técnicas tradicionais e reinventou o uso de modelos no cinema com 2001, Uma Odisseia no Espaço. In 2001, there was a change there in what one always perceived as kind of a cinematic spaceship model and the way the model work looked there. They were very realistic looking vehicles. They had all kinds of little model parts and a lot of really small detail that gave them huge scale. It was just mind-boggling. All that made, in my estimation, Space Odyssey a benchmark. And everything that was done before was totally dated. Kubrick deixou a maquete parada e moveu a câmera para frente e para trás. 7 anos depois, uma equipe de 20 novatos da indústria cinematográfica transformaria as técnicas de Kubrick em um novo padrão. In the mid-70s, I got involved in making the Star Wars series. As a group, we knew that we wanted to up the ante. We wanted to have more detail in our models, even than 2001. George Lucas said, I want a used universe. I want little oil drips. I want it to look like these things have actually been used. Para a Guerra nas Estrelas, cerca de 6 modelistas encheram um armazém com um número inimaginável de modelos complexos. The leap in models was a good giant step, but it wasn't like revolutionary. You would probably have to use the word revolutionary for motion control in Star Wars. Motion control allows you to achieve what we call streak photography. People think the models are flying past the camera, but in fact the model is actually stationary and the camera itself is flying past the model. O lançamento de Guerra nas Estrelas em 1977 impressionou o público e a indústria. It wasn't just one ship, it was a whole fortress of ships and environments and settings that were all done as miniatures that knocked everybody's socks off. A equipe de efeitos de Guerra nas Estrelas passou quase 2 anos construindo os modelos à mão. Mas os modelos atuais são feitos com uma rapidez muito maior, graças a novos processos químicos. In most cases, we use a urethane resin, and that's a 2-part chemical, which is mixed together, and then before it has a chance to solidify, it's poured into the mold, then it cures, in which case it solidifies, and then we peel it out of the mold. Uma máquina chamada Vacuum Form facilita a produção em série dos modelos. We'll make a form that's put in the machine, and then plastic is heated and then draped over the part, and then a vacuum is used to suck the plastic against the part, giving us another piece. And this can be done multiple amounts of times. Quando um modelo pintado e detalhado está pronto para ser filmado, a tecnologia digital completa a cena. Blue screen and green screen photography is used to photograph an object such as a model and then remove the background color and replace it with a different background. Computer work, at least on the one hand, has expanded what we do. On the other hand, people sometimes turn to computer animation as a fix-all. The most successful visual effects are a combination of everything.
Audiences are getting harder to fool. They're becoming more savvy to the techniques. They're reading up how they're done. And so what's happened is it's really forced us to do our job better. Enquanto os modelos cinematográficos expandem o mundo da fantasia, modelos industriais e arquitetônicos ajudam a indústria a construir e vender objetos reais. A seguir, da maquete de 13 metros de um museu à réplica de 18 centímetros de uma montanha russa, a arte por trás das maquetes arquitetônicas. Os modelos de design são os produtos em 3D da paixão de engenheiros, arquitetos e artistas. Eles são construídos para planejamento estrutural, promoções ou, no caso do nova-iorquino John Hunt, por amor ao processo do modelismo. I enjoy building the old classic wooden roller coasters. When I see a lot of structure in the track, the design, the layout, it just gets my blood going. It's like my hands are hungry, I have to keep building. Construindo a partir da base, Hunt gasta no mínimo 6 semanas para construir e pintar cada um dos modelos que ocupam sua oficina em Nova York. I can't store them all. My biggest passion is in roller coasters. I like the sound, the view of them, even the smell of the wood. There's not a thing about it I don't like except when they're not running. Não há uma montanha-russa à vista na Wonderworks de Hollywood, embora estejam construindo modelos para um parque temático. O objetivo deles é combinar a experiência em efeitos especiais com o design industrial para reproduzir 87 das maiores estruturas do mundo em 6 andares ou menos. The Paris Opera House is one of the jewels in the crown of this theme park that we're putting up in Asia. And we do have some special effects exhibits like the Space Shuttle, which is more contemporary and very high-tech. It will go through a whole launch sequence so people can see how architecture has developed around the world over several millennia. O processo começa com uma imagem da estrutura escolhida pelo parque. De prédios antigos a modernos arranha-céus, não foi fácil obter as plantas das estruturas. Então, os planos dos modelos são reconstruídos a partir de fotos dos prédios reais. Em seguida, escultores moldam matrizes em argila. Borracha cirúrgica é derramada sobre a argila, formando um molde. Os moldes são preenchidos com uma resina durável, criada para suportar condições naturais por 25 anos. As partes moldadas são medidas, aparadas e coladas a uma base sustentada por uma armação de aço. Depois de montada, cada estrutura recebe entalhes gerados por computador e decalques pintados à mão. Depois, é pintada e desgastada. All the models are built to 1/24th scale, so that it really gives you a lot of detail without being massive in size. The 1/24th scale requires us to take plans that could be as old as 300-400 years and convert them to current measurements so that we can create them in steel and plastic and fiberglass. The hardest problem we had with building pyramids was determining how big a cubit is, for instance. No, not really. Finalmente, para planejar a localização destas mega maquetes no parque, os modelistas trabalham com modelos menores, com menos de 30 centímetros de comprimento. You look at models, you think, gee, this doesn't take an engineer. Well, it does. They're taking wind loads of up to 100 miles an hour. It takes draftsmen, it takes architects, and it certainly takes model makers, sculptors, painters, people who can carve, who can sand. They are artists. There's no difference between what we're doing and what Michelangelo was doing several hundred years ago. Os modelos arquitetônicos abrangem do entretenimento a aplicações industriais. Ou, no caso do Gehry Center de Los Angeles, as duas coisas. The process for models started immediately when the office was opened in about 1987. We had about a 5,000 square foot warehouse space to work just on the models for the Getty. And the very last day, there wasn't very much room to walk around in. De maquetes simples com menos de 30 centímetros ao modelo final com 13 metros de comprimento e todos os 17 prédios do centro, a empresa criou mais de 200 modelos de madeira com a notável ausência de uma ferramenta importante. During the 8 years that we were conducting all these models, everybody was making models with computer-aided machines and everything. But for all aspects, all the Getty models were just a table saw, bandsaw, and a sander.
Os modelos foram mais do que estímulos visuais para os representantes do Gehry, que tiveram até uma prévia das galerias do museu. Every single construction member came to our model studio to view the models, even as they're under construction, to really get to the point of understanding what they were doing 100 feet below grade in the foundations. Quando o Gehry Center foi concluído em 1997, as maquetes foram enviadas a Nova York, mas não foram esquecidas. I'm in charge of taking care of them in New York. At some point they might go on exhibit when there's need for presentation of the models and or the process of the Getty Center. I think all through the rest of my life I'll be taking care of these models. Se o Gehry Center foi criado sem computadores, os engenheiros automotivos trocaram as pranchetas por mousepads. Mas os carros conceito, que representam os modelos mais criativos de cada companhia, ainda começam com papel e caneta. Usually the way the design process works is that you have a sketch off where each designer sort of picks a direction and tries to sell their own view, and then you pick a few models to develop in 3D. Depois de fazer os rascunhos, os jovens designers da GM usam programas de última geração para viabilizar os conceitos, como seu mais recente projeto, o Solstice. We do a technical drawing, which is sort of like a blueprint or architectural drawing where you have front view, side view, top view, and the modeler uses those views to create a three-dimensional object. This was a process that used to be entirely done by hand. And of course, these days, almost nobody can imagine somebody doing manual drafting anymore. O interior e o exterior do modelo são criados, redesenhados e finalizados no computador. Mas, mantendo uma tradição de 90 anos, a GM é uma das montadoras modernas que ainda cria modelos físicos em escala de 1:3, finalizados à mão pelos designers. Typically, the build-up of the scale model is wood and foam, and then we skin it with clay. And it's a clay that you heat up, and as it cools down, it allows you to work the shape into very defined, precise, crisp shape. The third scale seems to be close enough to full size that in the translation to the full size, you don't have a lot of problems. Diversos modelos são criados para testar possibilidades de design. Mas depois que a versão final é aprovada, as ferramentas de escultura dão lugar ao computador. We'll take a third scale and digitize it or take sections from it that we can bring into the computer and continue to develop that data in the tube. It's tuned up, cleaned up, gotten some of the problems out of it, and instantly we have a full-size property in front of us. O interior e o exterior do modelo em tamanho real são esculpidos em argila para a avaliação da GM e depois transformados em uma versão finalizada do carro conceito. We try to simulate the look of the real car, so we either paint it or use a Dynoc, which simulates paint that can easily peel off so that we could change the surfaces again. Depois, é construído um protótipo de metal ou fibra de vidro para as feiras de automóveis. The models from the very beginning of car design have been one of the key parts of creating this object that we call an automobile, from the ideation to the very last stage of getting the car onto the road. Modelos industriais ajudam os projetistas a aperfeiçoar uma única forma. Mas modelos muito mais caros já ajudaram engenheiros a proteger regiões inteiras e podem, no futuro, salvar o mundo. A seguir, os modelistas reconstroem Nova York e recriam um poderoso império da antiguidade. Modelos regionais podem levá-lo a cidades do futuro ou transportá-lo aos tempos antigos. Em Roma, Itália, o Museu de Cultura Romana abriga uma maquete de 18 metros de largura da antiga cidade, encomendada por Benito Mussolini em homenagem a César Augusto. Décadas depois, a Feira Mundial de 1964, em Nova York, apresentou o Panorama, uma réplica de 840 metros quadrados dos 5 distritos. Hoje, o modelo atualizado de 8.000 prédios continua impressionando os 200.000 visitantes anuais do Museu de Arte do Queens.
Em contraste, o modelo da bacia do Mississippi, feito pela Unidade de Engenharia do Exército Americano, não possui uma arquitetura detalhada. Esta réplica não foi construída para o turismo, mas para a ciência. The Corps of Engineers had been responsible for flood control and navigation developments on the Mississippi River going back to the late 19th century. But in 1927, a disastrous flood hit the Mississippi River, and the Corps was forced to reevaluate its modus operandi on the Mississippi River. O Exército precisava de um modelo para testar alternativas ao sistema de barragens que controlava o rio. Em 1935, eles construíram um modelo de 350 metros que simulava os 960 quilômetros do rio Mississippi. Recriando com sucesso as condições de uma enchente, a maquete possibilitou um projeto maior em 1943, construído por prisioneiros de guerra alemães. It was by far the largest physical model of a river system ever built. It replicated a region of the country that encompassed approximately 41% of the United States. It replicated about 15,000 miles of waterways. Over 1 million cubic yards of earth was excavated for this model. O modelo de 15 acres foi feito com tiras de metal moldadas com concreto para reproduzir a topografia de cada seção da bacia do rio. Depois, alambrado e tiras de cobre foram adicionados para simular a resistência à água. Antes de ser concluído, o modelo foi usado para prever o caminho da devastadora enchente de 1952 e coordenar a proteção na cidade de Omaha e região. Logo depois, o Congresso autorizou a construção de outro grande modelo, desta vez para o norte da Califórnia. Well, the San Francisco Bay model was constructed in 1957, and basically it was constructed after nearly 2 decades of controversy over how to regulate the water in the San Francisco Bay. Os engenheiros utilizaram um sistema de bombas para simular os níveis de água da baía. O modelo de 1,5 acres também inclui elementos da paisagem, mas apenas para simular obstruções ao fluxo de água. The model is not going to be a literal reconstruction of the San Francisco Bay, even at a smaller scale. The idea is to take the fundamental physical forces, the flow of water, the ways in which the currents work, and manipulate the model to replicate these forces that are at work on the bay. Nos anos 70, o Exército construiu um terceiro modelo para estudar a região da Baía de Chesapeake. Mas o avanço da tecnologia e os problemas com o projeto de 14 acres e 30 milhões de dólares marcaram o fim dos modelos de rios. The Chesapeake Bay model wasn't entirely a success. There was a problem with some of the concrete joints splitting apart, things of that sort. Em 1990, o modelo da Baía de Chesapeake foi desmontado e vendido em partes. Uma década depois, o Exército abandonou os estudos da Bacia do Mississippi e da Baía de San Francisco, embora os modelos ainda operem com propósitos educativos. We're going to make a 1-hour oil spill and see where it goes, okay? Go. Can you see what direction the water's going now? That's People from around the world have learned from the models the Corps has built. There will be a continuing need for smaller models of parts of a river system rather than the whole river system. But the heyday of large three-dimensional models probably has gone by and by, mainly because of the impact of computer models. Existe uma área em que o debate sobre modelos físicos contra digitais não faz sentido. Em Los Alamos, Novo México, este enorme computador criado para pesquisa nuclear foi reprogramado para estudar modelos do clima global. Poucas instalações no mundo possuem computadores potentes o bastante para combinar modelos da terra, do ar e do mar em uma única estrutura analisável. One of the goals is to simulate the dynamics of the climate system. We want to simulate the motion of air in the atmosphere. We want to simulate the motion of water in the ocean. We want to simulate how sunshine interacts with clouds.
Em 1991, o modelo de clima global de Los Alamos reproduziu com sucesso a destruição de ozônio causada pela erupção do Monte Pinatubo nas Filipinas. Foi a confirmação da importância dos modelos digitais. Agora, os modelistas estão tentando simular fenômenos de temperatura oceânica como o El Niño e de prever desenvolvimentos futuros. Os modelos também estão examinando o provável impacto do efeito estufa. The really exciting thing about these global climate models is that they allow us, for the first time in history, a shot at understanding the processes that we think are really important for the climate system. These global climate models give us a chance to understand how humans are currently influencing climate, which is, I think, a really timely and important issue for the human race. It's been an interesting transition over the last 100 years for models. In the early years, models were mainly used in industry. And then, of course, modeling became a hobby. Models have been used as part of the design process. Models have been used to test new concepts. And what we see now is that sometimes the same types of models that are still sold to young people are being used in Hollywood movies. Okay, that's good. Technology is such that things that were unimaginable even 5 years ago are possible.